Tinha tempo, né? Tinha tempo que a gente não fazia uma tier list aqui, só que é reforço pra caramba, né, cara? Eu acho que antes da gente começar a avaliar cada reforço, é importante a gente ressaltar que, pô, se esperava uma janela pouco movimentada por parte do Atlético, se a gente juntar chegadas e saídas, a gente fala de mais de 40 jogadores nesse processo. É realmente um número muitíssimo expressivo de jogadores movimentados nesse processo de reformulação, de jogadores movimentados nesse processo de chegadas e saídas dentro do Atlético, né? E eu acho que, por enquanto, o que dá pra falar é que o mercado do Atlético é um mercado muito coerente, né? Eu acho que o Atlético ele conseguiu destinar bem seus alvos. O Atlético tem um alvo nos jogadores mais jovens e o Atlético tem um alvo nos jogadores mais experientes. Aí você vê legal o contraste, né? Por exemplo, Leozinho e Isaac, jogadores que querem se estabelecer, jogadores que querem, pô, se bancar, sabe? Mostrar que tem potencial pra jogar num grande clube como o Atlético. Aí você vê Alan, você vê Patrick, você vê Santos, você vê Juliano. Aí jogadores numa pegada completamente diferente. Jogadores que estão no momento de se reautoafirmar depois de já terem alcançado o auge na carreira. E eu acho que conversam muito bem essas prateleiras que o Atlético apostou em investir. Acho que você tem um diálogo legal ali, minha rapaziada. Então vamos começar avaliando aqui, fazendo nossa tier list, que eu separei. Primeiro de tudo, a melhor contratação para mim, e depois a pior contratação para mim, que vão ser as últimas que vão ser definidas. Me agradando, por enquanto tá me agradando, quero ver mais, até porque tem jogadores que no final das contas acabaram de chegar, e vem me desagradando, que eu também não quero intitular como a pior, até porque a gente só tem um jogador para botar como a melhor e um jogador para botar como a pior, beleza? Pode fazer aqui o tier list de vocês. Se vocês quiserem discordar de mim, fiquem à vontade também. Vamos começar aqui com dois jogadores, né? Que não tem muito o que fazer. Tobias Figueiredos e o Tevez. Assim, são dois jogadores que acabaram de chegar. Dois jogadores que, pô, o Tobias a gente viu alguns minutos contra o Londrina, o Tevez nem isso. São dois jogadores que eu aposto, tá? Eu gosto desse lado mais rebatedor do Tobias, desse zagueiro de mais imposição física, desse zagueiro com bons índices em duelos aéreos. E eu gosto do Tevez também. Acho o Tevez uma boa contratação no sentido da gente trazer um garoto de 1 contra 1, mas que tem gol de lado de campo, mas pode jogar por dentro, de um jogador versátil ofensivamente, tipo, ainda pode alcançar um teto muito alto. Então, assim, eu quero ver mais, já ganha essas duas peças. O Santos também jogou muito pouco, tá? O Santos também jogou muito pouco, mas eu acho que não tem como não botar no me agradando. A partida que o Santos jogou, achei que foi bem seguro. Já começaram os comentários, né? Ah, o Santos tá melhor que o Mikael. Calma, gente. Acho que não é motivo para fazer essa comparação. Mas a impressão que eu tenho é que o Santos vai ser um reserva que vai passar muita segurança, vai passar muita maturidade. Isso que eu acho que a gente esperava do Santos quando resolve trazer ele de volta do Fortaleza, né? Porque tem uma grande diferença de Nicão e Pablo, né? O Santos vai ser uma peça secundária no elenco. Nicão e Pablo, na teoria, tinham mais responsabilidade ali. Então deixa o Santástico ali. Patrick, cara, eu gostei dos minutos que ele jogou, mas foi muito pouco. Foi muito pouco. E eu já destaco que em 4 nomes tem 3 quero ver mais, tá ligado? E olha, o Santos poderia estar aqui tranquilamente também. Então, como o Atlético ainda não conseguiu botar na sua totalidade os jogadores que estão chegando para reforçar o elenco com minutagem o suficiente para se justificar. O Atlético ainda está estreando gente, o Atlético ainda está recebendo reforços. Aí o Luiz Fernando. O Luiz Fernando ele pode vir tranquilamente para ser a melhor contratação da temporada. Pelos gols, pela capacidade de flutuar em zonas diferentes do campo, agora em posições diferentes, tanto como ponta, tanto como camisa 9, sabe? Um jogador que atua pela direita, atua pela esquerda, atua pelo centro, por trás do centroavante. O Luiz foi uma contratação acertadíssima, um jogador maduro, jogador que ele é até um ponto negativo que às vezes some do jogo, mas quando participa, costuma participar muito bem. Então, para mim, o Luiz vem sendo uma surpresa positiva nesse sentido. O Léo vem gostando também. Acho que o Léo ele tem um ponto muito legal, que é a capacidade de construir dele. É um jogador que tem muito esse primeiro passe, essa capacidade
de abrir o jogo desde o primeiro toque. Acho que nas ações defensivas o Léo tá melhorando, além de ser um grandioso líder do vestiário. Acho que o início parecia bem desanimador, um Léo versão Vasco, mas acho que ele vai se afirmando. Os números defensivos vêm melhorando do time como geral, mas você ainda tem um Léo com detalhe que ele ainda não tem um companheiro, né? Agora chegou o Tobias, existe até a expectativa de outros jogadores, mas no final das contas o Léo, ele ainda tá jogando com o rodízio do lado dele, acho que isso atrapalha o Léo, enfim. Acho que o Léo tende a crescer ainda mais, tanto na posição de capitão como na posição de zagueiro. Acho que o saldo é positivo. Kevin Velasco vem me agradando muito, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês que eu não imaginaria que o Velasco me agradaria tanto nesse primeiro momento, assim, a dinâmica que ele traz, a capacidade criativa que ele traz, sabe, a capacidade associativa que ele traz, é um jogador que oferece muito pro jogo, cara. É um motorzinho, né? Tá toda hora tocando na bola, tá toda hora fazendo o jogo acontecer, sabe? É um jogador inquieto, é um jogador que, pô, parece que ele veio realmente pra recuperar aquela versão do Velasco do Cali, né? Do Deportivo Cali, que foi disparada a melhor versão do Kevin Velasco. Então, assim, pra mim, belíssima contratação. Pode jogar tanto como meia como um ponta. Na direita faz esse movimento de começa aberto, mas vem pra dentro, sempre buscando esse lado mais associativo. Pra mim, por enquanto, belíssimo reforço o Kevin Velasco. Isaac. Vem me agradando também, vem me agradando muito, assim. Eu vou botar todos no que vem me agradando e todos no que não vem me agradando, pra depois a gente definir o melhor e o pior, tá? Porque o Isaac, ele concorre bastante à possível melhor contratação da temporada. Devolve pra gente esse jogo leve, devolve pra gente esse jogo solto, esse jogo que o ponta brasileiro sempre teve, de muito enfrentamento, de muito um contra um. E um contra um dele é muito assertivo, né? Um contra um dele é muito objetivo e ao mesmo tempo tem muita capacidade de abrir caminhos, abrir espaços. Então sinto que o Isaac além desse driblador, um cara que vai dar assistência, vai participar de gol, vai finalizar, vai incomodar, vai sofrer pênalti. Acho que a dinâmica ofensiva do Atlético, saindo do Canóbio e entrando do Isaac, mudou completamente. O Canóbio é um jogador muito mais duro, acho que o Isaac é muito mais imprevisível. E acho que essa questão da imprevisibilidade faz do Isaac um dos nossos possíveis melhores reforços desse início de temporada. Ryan Palacios, venho gostando também. Não é o melhor, mas venho gostando. Já decidiu 2 jogos, né? Se você pegar pra lembrar, tanto contra Londrina, tanto contra Paraná, foram os gols do Palacios que decidiram. Já deu assistência contra o Rio Branco. Talvez dos reforços o menos hypado vem fazendo o papel dele. E acho que hoje já começa uma conversa real se o Ryan deve ou não deve ser titular. Hoje eu acho que começa uma conversa real se o Ryan ele pode tirar o Dudu dessa função. Ele pode incomodar o Dudu nessa função. Beleza, meu povo? Aí a gente tem aqui mais 6 nomes, já foram 9, tá? Agora eu acho que a gente já vai falar dos nomes mais difíceis, tá? O Juliano, cara, vem me agradando. Poderia ser eu quero ver mais tranquilamente, mas o Juliano, tanto contra o Cascavel, tanto contra o Londrina, acho que ele demonstrou muito rapidamente que ele vai ser uma peça útil, então isso pra mim já justifica o ponto dele estar agradando. Sim, acho que é um cenário bem positivo. Aí você tem talvez a primeira crítica, né? Ai, Thiago, o Falcão vem te desagradando? Vem me desagradando. O Falcão vem entregando bem menos do que eu esperava. Achava que o Falcão ele ia ser um jogador que entregaria pelo menos uma saída de bola um pouco mais coesa, além da competitividade sem bola, que isso aí o Atlético contratou o Falcão exatamente pensando nisso, né? Então, assim, acho que falta ainda pra gente ter um jogo minimamente aceitável por parte do Falcão. Dudu! Cara, em algum momento poderia ser o me agradando, em outro momento poderia ser o me desagradando. Então eu vou botar no Quero Ver Mais, que eu acho que é um jogador tecnicamente melhor do que o Palácios. Mas eu acho que o posicionamento do Dudu, isso pode também ter a ver com o Barbieri, não necessariamente favorece o jogo do Atlético. Então eu quero ver mais para entender se esse posicionamento muito perto da defesa é uma ordem do Barbieri ou é uma falta de agressividade do Dudu. Se for uma falta de agressividade do Dudu, eu vou botar ele no me desagradando com tranquilidade. Raul.
Puta, velho. O Raul, eu já vou adiantar, tá? O Raul, pra mim, é a pior contratação. E eu sei que eu vou ser criticado por isso, mas assim, o Raul é um jogador que, cara, tá mal pra caralho. Tá mal pra caralho. Atrapalha mais do que ajuda. Pouquíssimo participativo. Não tem dinâmica nenhuma. Assim, eu poderia passar dias e dias aqui listando jogos do Raul, só passe de segurança, sabe? Passes assim que pô, não dão ritmo ao jogo. O início do Raul é muito promissor. Duas assistências nos dois primeiros jogos, média de 85, 87 participações com bola. Só que as participações começaram a virar muito precárias, assim. O Raul prefere optar por uma jogada burocrática do que tentar arriscar e errar. Então, assim, pra mim, nesse momento da temporada, o Raul é a pior contratação. E tem dois jogadores que vêm me agradando. O primeiro deles é o Leozinho. O Leozinho que, pô, saiu do meme pra chegar numa condição de ser um jogador tecnicamente com bastante capacidade de interação, com bastante capacidade de flutuar, tanto como esse ponta, tanto como um jogador que vem mais pro meio, e eu gosto muito dessa característica do Leozinho de alguns momentos se tornar um camisa 10, além disso, muito carisma, muita habilidade que eu acho que potencializa a imagem do personagem Leozinho. E pra gente terminar, o Alan, né? O Alan é um jogador que também, assim, a gente não esperava muita coisa, lamenta a lesão dele, porque o ataque do Atlético viveu seu melhor momento com o Allan Kardec como centroavante, tanto na questão das interações, de um jogo mais coletivo, quanto na questão de fazer gols. E durante boa parte da temporada ficou um Atlético marcado por ser um Atlético que produzia e não fazia tantos gols, então o Alan foi muito importante nisso. Bom, o pior a gente já definiu. Para você, Thiago, quem foi a melhor contratação? Eu fico entre quatro. Luiz Fernando, Velasco, Isaac e Allan Kardec, mas por motivos já explicados aqui, o Isaac, para mim, é a principal contratação, pelo menos nesse início de temporada, tanto em questão de potencial, de talento a longo prazo, quanto também numa questão de entrega nesse momento. Sobre o Raul, cara, acho que pode melhorar, tá? Não acho que o Raul seja um caso perdido, mas eu acho que falta um pouquinho mais de proatividade do Raul. Por que o Atlético funcionou tão bem contra o Londrina? Porque você tinha sempre João e Velasco se aproximando do Raul para fazer essa transição, que eu acredito que ele é totalmente capaz de fazer. Mas enquanto o Raul for um jogador burocrático, enquanto o Raul for um jogador pouco incisivo, enquanto o Raul não for um jogador que faz a gente ter um bom primeiro passe, uma boa dinâmica a partir dos volantes, ele sempre vai ser uma peça criticada, porque o posicionamento dele exige muito dele, né? Então, assim, a partir do momento que você tá no posicionamento que você precisa dar uma resposta, não adianta você ser omisso. E acho que é como eu posso definir o jogo do Raul nesse primeiro momento. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.